estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Suzana dos Anjos e nessa aula nós vamos falar sobre Sócrates e a reflexão ética grega. Vamos lá? Bom, os objetivos da aula de hoje são caracterizar os principais aspectos da ética socrática e compreender o método socrático. Então, nós vamos pensar um filósofo que é considerado o marco na história da filosofia, Sócrates. Sócrates é um marco porque, antes dele, todas as questões filosóficas estavam voltadas para a investigação da natureza, da physis, pensar a cosmologia, a arquê, o princípio de todas as coisas. E a partir de Sócrates, o homem começou também a ser investigado, questionado. Então, esse filósofo é um filósofo realmente muito relevante. Muito provavelmente, você já ouviu a famosa frase de Sócrates: só sei que nada sei. Pense um pouco, o que será que o filósofo quis dizer com isso? Só sei que nada sei, que estranho para um filósofo, né? O filósofo não deveria saber de algumas coisas? O filósofo não é sábio, inteligente? Como assim, saber de nada? Provavelmente, se você é um professor de filosofia e está me assistindo aí do outro lado, você sabe que sempre nas provas de filosofia a gente encontra essa frase aqui: só sei que nada sei. O que será que ela significa? Quando Sócrates afirma só sei que nada sei, o filósofo está nos dando uma lição de humildade, valor importante e que muitos desconhecem. Mesmo considerado o homem mais sábio do mundo pelo oráculo de Delfos, Sócrates admite que a sua maior sabedoria é saber que nada sabe. A partir desse reconhecimento, pensar, entender o mundo e os homens torna-se então a sua missão. É aí que é legal a gente lembrar um pouco alguns aspectos da biografia, da vida de Sócrates. Vamos lá? Sócrates viveu então entre 470 e 469 a.C., não se sabe a data exata do seu nascimento, mas morreu ali em 399 a.C. Ele é um divisor de águas na história da filosofia, um filósofo muito marcante. É por isso que a gente divide a filosofia antiga em pré-socrática, ou seja, antes de Sócrates, e filosofia socrática, filosofia clássica, marcadas por figuras como Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, ele é um divisor de águas na história da filosofia. Ele compreendia o conhecimento como uma construção. O conhecimento, ele deve ser construído aos poucos. Daqui a pouquinho a gente vai pensar o método para a construção desse conhecimento. Foi considerado um subversivo, ele foi condenado à morte. Por quê? O Sócrates, ele foi acusado de corromper a juventude, de duvidar dos deuses oficiais da cidade e foi forçado a tomar um veneno chamado cicuta, tá? Então, a filosofia foi perseguida já há muito tempo e é perseguida até os dias de hoje. Então, Sócrates é uma figura aí muito emblemática. Ele utilizava o diálogo como forma de trazer à luz novas ideias. Então, os diálogos socráticos foram retratados, foram eternizados por um dos seus grandes discípulos, Platão. Então, boa parte do que nós conhecemos sobre a vida, as ideias de Sócrates, foram registradas por escrito por Platão, que após o evento da morte de Sócrates, da condenação de Sócrates, ficou muito triste e resolveu eternizar as ideias do seu mestre. Sócrates nada deixou por escrito, inclusive há aqueles que dizem que o Sócrates sequer sabia ler, sabia escrever. Ele é um crítico dos saberes dogmáticos. O que são os saberes dogmáticos? Esses saberes não fundamentados, não explicados, baseados em crenças. Daí também o seu caráter subversivo, tá? Daí também esse incômodo que ele causava nos poderosos. Bom, para conhecer um pouco mais dessa história de vida tão interessante de Sócrates e também das suas ideias, nós temos aqui a sugestão de um filme em azul. Se você apontar o seu celular ali para esse QR Code, você vai ser levado diretamente para esse filme. É um filme de 1971, italiano,
Então, não é todo mundo que vai encarar esse filme aí não, mas é muito legal porque retrata exatamente a vida de Sócrates e esse processo de diálogo que o Sócrates utilizava para conversar e convencer e questionar os homens ali, os cidadãos atenienses na sua época, tá? E além disso, nós temos também um episódio de podcast. Se você gosta de ouvir podcast, eu sugiro esse aqui, Filosofia no Foninho. Por acaso, é o podcast da professora, vocês podem ouvir lá apontando o seu celular para esse QR Code. Lá tem um episódio, o episódio número 2, chamado Sócrates e o Despertar da Consciência. Então, dá para você conhecer bastante aí desse filósofo tão revolucionário, tão subversivo, tão incômodo para os poderosos lá da sua época, tá? Bom, a ética socrática atribui-se à ética socrática a inauguração da ética no campo da reflexão filosófica. Reformulando aqui, o Sócrates é o primeiro grande filósofo, o primeiro grande pensador a pensar a ética, a colocar a ética no seu campo de reflexão filosófica. Sócrates é o responsável por buscar uma explicação sistemática sobre o comportamento, sobre as ações e as condutas do ser humano. E é muito interessante pensar uma passagem específica da vida de Sócrates. Aqui nós temos o Templo de Delfos, o Templo do Conhecimento. E nesse templo, cidadãos gregos frequentavam para perguntar ao oráculo algumas questões relacionadas à sua vida cotidiana, ao seu futuro, tá? E um determinado dia, o amigo de Sócrates, Querofonte, foi até o oráculo de Delfos e perguntou para Pitonisa, a grande sábia, a grande guru, a grande mestre daqueles homens. Perguntou, por favor, quem será o homem mais sábio do mundo? E o oráculo respondeu, o homem mais sábio do mundo é Sócrates. Quando o Querofonte contou isso para Sócrates, o Sócrates não acreditou de jeito nenhum. Ele dizia, como assim? Eu sou o homem mais sábio do mundo? Eu sou tão simples, justamente eu que sei, que só sei, que nada sei. E aí ele se lembrou da inscrição no pórtico, na porta, na entrada do templo. Conhece-te a ti mesmo. E passou a refletir sobre a sua vida. O autoconhecimento para o Sócrates era algo muito importante. Se conhecer é algo muito relevante. Ao investigarmos a ética socrática, temos que entender que há uma só virtude que serve de princípio ao conjunto de ações virtuosas. Essa virtude, então, é o conhecimento de si. Ter a humildade de entender, só sei que nada sei, e a partir disso, se conhecer, a partir disso, pensar sobre as coisas, pensar sobre as suas opiniões, os ensinamentos que você trouxe aí durante a sua vida, é algo muito importante. Essa lição é a grande lição que Sócrates nos deixa. Pensem aqui nessa tirinha. Mafalda diz, conhece-te a ti mesmo. Ela lê, bom conselho, mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim. Reflita sobre a tirinha e escreva um parágrafo sobre a seguinte questão. Para você, qual é a importância de fazer turismo dentro de si? O que esta ideia representa? Pensem um pouquinho aí através dos ensinamentos que Sócrates nos deixou e daqui a pouquinho a gente volta com uma sugestão de resposta.
pessoal, conseguiram refletir sobre essa tirinha aqui? Legal, né? O que significa fazer turismo dentro de si? Conseguiram responder? Vamos lá para uma sugestão de resposta. Claro que essa questão aí, qual a importância de fazer turismo dentro de si, depende da posição pessoal de cada um. Então é uma resposta pessoal, mas é importante refletir como o autoconhecimento pode contribuir para a construção de nós mesmos, para a compreensão das nossas limitações, das nossas habilidades, das nossas condutas. Fazer turismo dentro de si significa descobrir um mundo novo naquilo que aparentemente já é tão conhecido. Então, quando a Mafalda se refere a hoje eu não estou muito disposta a fazer turismo dentro de mim, significa que descobrir aquilo que é assim velado dentro de você mesmo, aquilo que não está tão exposto assim, é algo até um pouco difícil, tá? Mas para o Sócrates, o autoconhecimento é essencial para estabelecer outros conhecimentos, para refletir, inclusive, sobre as nossas limitações, e ter essa humildade é algo que é para poucos, por isso talvez que ele seja considerado o homem mais sábio do mundo. Vamos então pensar um pouco mais aí sobre alguns aspectos da ética socrática. Para Sócrates, a alma, a psique humana, é a própria consciência humana, ou seja, aquilo que dá ao homem a sua personalidade moral e intelectual. Nesse sentido, a faculdade intelectual, ou seja, a nossa faculdade racional, nossa faculdade de estabelecer verdades sobre o mundo, ela nos leva à nossa faculdade de julgar, a nossa faculdade de estabelecer, de entender o certo, o errado, bom, mal, justo ou injusto, tá? Lembrem aqui que esses filósofos, tanto o Sócrates como Platão, Aristóteles, eles eram grandes críticos dos filósofos sofistas, e os sofistas, eles relativizavam a verdade. Para eles, não existia essa de bom, mal, certo, errado. Essas são concepções relativas, tá? Mas para o Sócrates, não. A partir da aproximação do bem, da aproximação da verdade, eu consigo me aproximar do bem e me afastar do mal. Eu consigo me aproximar do que é justo e me afastar do injusto. Então, a habilidade de compreender e julgar e o desenvolvimento da virtude acontece a partir da união da faculdade intelectual e da faculdade moral, da minha capacidade de razão e da minha capacidade de julgar, tá? Quando Sócrates indaga sobre o sentido dos costumes estabelecidos, ele está pensando sobre uma questão social. Quais são os valores éticos ou morais deste grupo em que estou inserido? Como estes valores foram construídos, transmitidos de geração para geração? Eles foram ensinados, tá? Então ele tem essa perspectiva de pensar a sociedade, mas ele também parte da perspectiva de pensar o indivíduo, quando ele se questiona sobre as disposições de caráter, quais são as características pessoais, os sentimentos, as atitudes, as condutas individuais que levam alguém a respeitar ou não os valores e por quê. Eles perguntam, por exemplo, o que são as virtudes, o que é o bem, tá? Então é muito legal aí esse movimento na filosofia socrática, ao mesmo tempo uma preocupação, uma indagação em relação ao grupo, mas também em relação ao indivíduo. Por que uma pessoa segue uma norma estabelecida? Por que ela aceita aquela norma, tá? Então isso é bem interessante. Mais um exercício aí pra gente pensar essa questão. Em suas indagações, Sócrates se volta tanto à compreensão da sociedade, buscando entender o que são as virtudes e o bem, mas também se volta ao indivíduo, questionando as disposições de caráter pessoais, a índole, as finalidades das ações humanas. Responda. Para você, de que forma os costumes da sociedade podem influenciar as ações de cada indivíduo, tá? Então, de que forma que as regras, as normas de convivência, as condutas do grupo aí em que você está inserido influenciam a sua própria conduta? Daqui a pouquinho a gente volta com uma sugestão de resposta.
aí, pessoal, conseguiram responder? Então, de que forma que os costumes, as regras, as normas da sociedade, aí do grupo em que você está inserido, influenciam nas suas próprias condutas? Saberia me responder? Tenho aqui uma sugestão de resposta, textão aí para vocês refletirem, tá? Embora seja uma questão pessoal, é legal então a gente ter como perspectiva que sobre os costumes de um grupo, né, refletir sobre os costumes de um grupo específico podem nos orientar em nossas condutas cotidianas, servindo como um guia para as nossas ações. Porém, esses costumes podem e devem passar por questionamento, o que nos permite compreender melhor o nosso caráter, a nossa índole. O autoconhecimento, isto é, conhecer a si mesmo, entender o motivo e a finalidade das suas ações, é, portanto, algo compreendido como fundamental, tá? Então, ao mesmo tempo que os costumes de um grupo nos servem como um guia para as nossas condutas, eles servem também na perspectiva de questionar se esses costumes fazem sentido, se eles não fazem, tá? Esse questionamento vai depender também dessa capacidade de autorreflexão, de autoconhecimento que é própria aí de cada indivíduo. Vamos lá? Então, agora pensando um pouco sobre o método socrático. Sócrates, como eu falei para vocês, ele dialogava com cidadãos atenienses, com os filósofos sofistas. Esses diálogos, eles estão presentes principalmente nas obras do seu discípulo Platão, tá? Mas ele utiliza um método muito específico no seu fazer filosofia. Esse método passa pela ironia. O que é a ironia socrática? No nosso dia a dia, no senso comum, nós pensamos a ironia como até uma brincadeirinha, assim, meio bobo, uma pergunta, né? Fingindo desconhecimento. O sentido grego é um pouquinho por aí, mas não exatamente isso, tá? A ironia socrática consiste em perguntas e objeções para que o interlocutor admita que não sabe o que achava que sabia. Daí a ideia de que só sei que nada sei. A importância dessa humildade de reconhecer que nós não somos donos da verdade, nós não sabemos todas as coisas, nós precisamos sempre estar dispostos a questionar, a construir novos conhecimentos. Então Sócrates chegava, por exemplo, num guerreiro e perguntava: guerreiro, para você, o que é coragem? E o guerreiro respondia: coragem? Coragem eu sei de tudo sobre isso, coragem é a ausência de medo. E o Sócrates fazia uma objeção: peraí, guerreiro, mas e se o medo for para preservar a sua própria vida? Isso também não é um ato de coragem? E o guerreiro ficava aí meio perdido, sem saber o que responder, tá? Então essa era a ironia socrática. E além disso, o método da maiêutica. O que significa maiêutica? Temos que lembrar que o Sócrates era filho de Fenareta. Fenareta era uma parteira, tá? Então a sua mãe tinha um ofício muito nobre, trazer à luz corpos, crianças. E ele dizia que, da mesma forma que a sua mãe trazia à luz crianças, ele, como um filósofo, um pensador, um questionador da realidade, deveria trazer à luz as ideias, tá? Então, as perguntas que auxiliam o interlocutor a desvelar a verdade por si mesmo, abandonando a opinião e assumindo a verdade. Então, esse processo da maiêutica é partejar as ideias, fazer as ideias surgirem a partir de um questionamento sobre as nossas supostas verdades. Certo? Então vamos aqui agora para a nossa revisão do dia. Então o que a gente fez hoje? Pensamos aí alguns aspectos da ética socrática. Essa ética está centrada na capacidade intelectiva humana, ou seja, na capacidade racional do ser humano. Para Sócrates, aproximar-se da verdade significa também aproximar-se do bem, aquela união entre a faculdade intelectiva e a faculdade moral, a faculdade racional e a faculdade de julgar o certo e o errado, discernir entre o bem e o mal, tá?
O autoconhecimento é um exercício importante para o desenvolvimento da virtude. Quando eu me autoconheço, eu me aproximo até mesmo da ideia de bem. Quando eu me autoconheço, é mais fácil que eu consiga respeitar as pessoas, é mais fácil que eu consiga entender as minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas condutas, se elas estão corretas ou erradas, tá? E o Sócrates utiliza para isso, então, para todo esse procedimento aí de estabelecer uma dúvida, uma indagação sobre os costumes da sociedade e sobre o comportamento humano, ele utiliza a ironia e a maiêutica como método. Ao fingir ignorar, leva o seu interlocutor a admitir que também nada sabe, possibilitando assim os novos conhecimentos. Então, Sócrates é uma figura aí realmente muito interessante, eu sugiro que você conheça mais, que você investigue, veja lá as sugestões que a professora deixou de podcast, de vídeos, assista o filme, porque com certeza esse filósofo vai inspirar a sua vida. Bom, na aula de hoje eu agradeço a participação de vocês, nós estudamos um pouquinho aí sobre Sócrates, a ética socrática. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!